Achei interessante, uma pessoa aqui está dizendo assim: Padre Fábio, o amor é uma imposição, um dever ou é uma virtude? O que você acha, Cristian? Perguntinha boa, né? O amor é um dever, uma imposição ou é uma virtude? O que essa cara está querendo dizer? Justamente, né? Se fosse fácil, Cristian está dizendo, não seria um mandamento. É interessante que o amor, ele condensa as duas possibilidades. Feliz daquele que conseguiu amar, porque houve a empatia natural, né? O que é o amor? É o processo do querer bem. A gente fala tanto de amor que a gente corre o risco de deixar de compreender o verdadeiro significado do amor. Amar é querer bem. Quando você diz ao outro, eu te amo, tanto é que eu, quando era criança, eu só achava que podia dizer eu te amo o homem para a mulher. Não é assim? A gente não tinha isso no passado? Era uma expressão típica de quem estava apaixonado. De um amor que erótico, poderia dizer, né? Ou apaixonado. Eu me lembro que a primeira vez que a gente começou a ouvir isso, pai dizer para o filho, o amigo dizer para o outro, Nossa Senhora, a gente tinha medo dessa expressão. Dizer eu te amo, quando eu tenho a coragem de dizer isso, significa que eu lhe quero bem. Querer o bem pode ser um dom, mas é também uma imposição. A partir do momento que eu vivo a dinâmica do cristianismo dentro de mim, eu tenho, por obrigação, querer bem a todos. Gente, aí vem uma distinção muito sutil, que pode ser perigosa, se a gente não compreende bem. Querer bem é você estar sempre favorável à felicidade do outro. Eu não vou fazer absolutamente nada para prejudicar a sua felicidade. Eu não vou fazer absolutamente nada para atrapalhar a sua vida, e eu estarei sempre comprometido com o seu bem. Eu não serei violento com você, não é? Todas as formas de violência. Eu não seria agressivo com você com as minhas palavras, eu não serei deseducado. Lisura, essa é uma palavra que a gente precisa retomar. Nós somos muito deseducados com o outro. Às vezes, nós nos sentimos no direito de dizer ao outro tudo, quando na verdade eu não tenho o direito de dizer tudo ao outro se eu não tenho intimidade com ele. Às vezes nós ultrapassamos demais os territórios dos outros e às vezes a gente diz mais do que deveria dizer. Às vezes nós somos invasivos, nós perguntamos mais do que deveríamos perguntar. Outro dia mesmo vivi uma situação lá em Belo Horizonte, uma grande amiga minha de repente contou uma história que ela estava tão irritada, porque alguém foi invasivo com ela, fez uma pergunta que não fazia parte do contexto daquela intimidade. Não tinha intimidade para a pergunta, para interferir tanto na vida. E ela estava chateada, irritada, e com razão. Querer bem é isso. Eu tenho um comprometimento cristão com o mundo. Eu não vou viver para fazer mal. Eu não vou viver para difamar. Ainda que eu não concorde com o outro. Ainda que eu não tenha nenhuma comunhão com o jeito de pensar do outro. Eu posso tratar as diferenças, mas vou respeitar. Não preciso ficar atacando, não preciso ser grosseiro, não preciso usar palavras que vão menosprezar, que vão humilhar. Não há necessidade disso. Eu posso não concordar com o outro, mas eu vou ter a lisura de não concordar com elegância. Isso faz parte da vida. É berço. A gente aprende, ou então a gente depois vai correr atrás para ter. A gente falar menos, né? A gente não ser tão repetitivo, a gente não ser tão espalhafatoso nas nossas comunicações. Você ter aquele limite de você saber até que ponto você pode dar palpite na vida do outro. Mas você quer bem. Mas não significa que você tem que estabelecer vínculos de proximidade. Porque você vai ter o seu grupo de amizade, você vai ter o seu grupo de proximidade. Isso é direito seu. E só vai fazer parte da sua intimidade, só vai entrar na sua casa, só vai fazer parte do seu mundo aqueles com quem você estabeleceu um vínculo de confiança, de segurança.
Não é assim? De fidelidade. Ninguém fica amigo da noite para o dia. É construção, amizade é construção. Agora, o amor, ele será sempre uma regra para todo e qualquer relacionamento que quer ser cristão. Eu perdi aqui a pessoa que falou, era não sei o que, o sobrenome Faria. E eu lembro que ela estava dizendo assim, padre, como é que eu posso... Ela, pelo jeito, estava vivendo um conflito, que o Twitter é muito complicado, né? Às vezes a pessoa quer conselhos aqui. Não. É muito mais interessante isso, propor uma reflexão. Porque em 140 caracteres, a gente não tem como tratar questões, às vezes, tão sérias que as pessoas apresentam aqui, e mesmo porque Twitter não é MSN, né? Para a gente ficar... É muita gente falando ao mesmo tempo. Então é um lugar que a gente pode até propor uma outra reflexão, mas é um lugar muito restrito de comunicação, senão essa comunicação mais leve que a gente faz no dia a dia, que eu acho absolutamente saudável, de aproximação. A gente se sente mais próximo das pessoas. Mas ela estava dizendo muito num contexto assim, padre, eu estou com dificuldade de retribuir amor a alguém que me trata muito bem. Aí ela perguntava, amor é virtude ou é uma imposição? Eu diria que será sempre uma imposição e, de vez em quando, vai ser em nós uma experiência maravilhosa de gratuidade, de virtude, que nos realiza muito e que são situações que você vai encontrar pela vida e que você vai saber diferenciar quando é uma imposição, eu preciso amar porque eu preciso respeitar, eu não vou denegrir, eu não vou sujar o seu território, porque eu tenho respeito por você, eu cuido bem de quem é você, mas ao mesmo tempo também vivo na minha experiência essa possibilidade de ter sempre alguém que vai fazer parte da minha vida de uma maneira diferente. Padre Fábio, tenho 50 anos e depois que descobri o seu programa através de uma amiga, nunca mais deixei de assistir. Tem sido uma bênção na minha vida e da minha família. Tenho uma dúvida sobre uma música que o senhor canta, quando o senhor diz, se os bons combates, eu não combater. Eu pensei, por que combater os bons combates e não os maus? Veja bem, Maria Inês, combater os bons combates ou combater os maus pode ter o mesmo significado desde que você interprete bem a frase, né? Quando eu vou para combater os bons combates, significa que eu vou lutar para que prevaleça tudo aquilo que é bom. Eu não quero que haja a prevalência do mal. Então eu vou cortar o mal pela raiz como? Na ação do bem. Então veja aqui. É uma ação de complemento. Toda vez que eu combato o bem, com o bem, né? Não é combater para não acontecer. É combater para que haja, para que aconteça. Eu vou lutar para que o bem aconteça. No avesso desta ação, que gera a bondade, que incentiva o crescimento da bondade, nós já temos naturalmente a neutralização das forças do mal. Vou lhe dar um exemplo. Eu trabalho com um grupo de 22 pessoas. O tempo todo eu viajo com 22 pessoas. Nossa equipe de trabalho é muito grande. E uma coisa que eu sempre digo para eles, aliás, a gente vive assim, uma alegria tão grande de ser quem a gente é, de fazer o que a gente faz, de realizar a missão que a gente realiza, porque é uma satisfação o tempo todo no grupo. Nós temos uma prevalência de uma harmonia muito grande. O Christian sabe disso, já viajou com músico e sabe como é complicado ter essa harmonia, porque geralmente o artista e os músicos são artistas, são egos muito inflados, né? Às vezes é muito difícil de conviver. E nós temos, gente, uma alegria muito grande de... Eu posso dizer, testemunhar isso para vocês, que eu sou muito feliz com o grupo que eu tenho o tempo todo do meu lado, por uma razão muito simples. Nós temos muita harmonia. São poucos os momentos em que a gente tem o registro de um estresse, de uma situação complicada. Não. Todo mundo muito feliz, muito participativo. E eu sempre digo isso lá, olha minha gente, a nossa luta é constante. Por quê? Porque a partir do momento que nós, até ontem nos ensaios lá do DVD, eu estava no Rio de Janeiro, o Maurício, que é o nosso maestro, ele disse assim, padre, eu convivo mais aqui com o pessoal da banda que com a minha família. E é verdade, a gente passa mais tempo entre nós do que nas nossas famílias.
E eu fico impressionado de ver o tanto que dá certo. Teria tudo para dar errado. A gente fica vendo, você sabe o tanto que a convivência no dia a dia, isso vai criando arestas, né? E aí eu falo, minha gente, a nossa harmonia não será quebrada se todos os dias nós renovarmos o nosso compromisso com a bondade. Se todos os dias a gente renovar o nosso compromisso, olha, nós não queremos que cresça entre nós o que é ruim. Então, se houve uma fofoca, um comentário maldoso, de alguém falando mal do outro, a gente não permite, é preciso que aquilo seja cortado na raiz. Isso é combater o bom combate. Isto é, você estabelece uma cruzada, né, uma luta para que prevaleça o que é o bom da vida. E quando você faz o trabalho, quando você exerce esse artesanato do bem, né, porque o bem é um artesanato. Se você vai lá e faz com que o bem prevaleça, automaticamente você está impedindo a prevalência do mal. Essa é a luta de todos os dias, e não é só um privilégio e nem uma tarefa que eu tenho que viver. Todo mundo tem. Descubra aí onde é que está o seu grupo, quais são as dificuldades que você tem como grupo, e você vai saber muito bem onde é que você tem que trabalhar esse bom combate. Isso é uma questão de sobrevivência para nós, minha gente. Você já imaginou? Você trabalha num ambiente onde você tem lá 5, 6 pessoas, se o mal começa a prevalecer, a vida fica insuportável. A gente fica vendo, né, a narração de tantas histórias violentas. Liga a televisão e você vai ver. É o relato todos os dias de crimes hediondos acontecendo entre nós, de uma onda de violência crescendo. Por quê? É a prevalência do mal? O mal de alguma maneira está muito grande entre nós. Por quê? Porque ele encontra adeptos. Ele encontra pessoas que, ao não combaterem para que o bem prevaleça, acaba dando um espaço para o mal. Porque é um problema muito sério, porque às vezes a gente acha que a maldade está somente em quem faz. Não, a maldade está também em quem é omisso com o bem. Se eu posso fazer o bem e não o faço, se eu me acomodo, então de alguma maneira eu estou permitindo que o mal prevaleça. Isso é complicado, sabe por quê? Porque às vezes nós corremos o risco de ficar com uma consciência adormecida, né? Você acha que, eu não faço mal a ninguém, mas também não promove o bem. Veja bem, é uma situação extremamente perigosa. É por isso que, volta ao início do programa, quando a gente faz esse pacto com Jesus, nós estamos fazendo um pacto com a sociedade também. Um desdobramento, porque a partir do momento que eu tenho em Jesus um referencial para eu ser melhor, a sociedade onde eu vivo vai ser beneficiada com o meu jeito de ser. Se eu não sou um homem fofoqueiro, se eu não sou um homem que faz contenda, se eu sou um homem que não quero prejudicar ninguém, se eu procuro ser correto nas minhas coisas, se eu procuro ser correto com as pessoas com quem eu vivo, eu estou beneficiando o mundo com a minha bondade e naturalmente estou impedindo que o mal cresça dentro de mim. Agora, digamos que você não faz o mal, mas também não faz o bem. Você é um território neutro. E o território neutro é sempre perigoso. Eu sempre pensei assim, porque eu gosto muito de ler, né? Para mim, a leitura é um meio muito eficaz para a transformação do meu jeito de ser. Eu supero os meus paradigmas, né? O meu jeito de pensar é lendo. Por que eu fico intrigado com a leitura? Por quê? Quando eu ocupo a minha cabeça com uma boa leitura, então tudo bem, estou aqui, eu sei que esse livro é bom, e eu tenho certeza que esse livro vai interferir em mim. O que eu faço? Eu ocupo a minha mente com aquela leitura boa. Automaticamente eu estou neutralizando, eu estou impedindo que as coisas ruins no mundo aconteçam e tenham espaço para crescer dentro de mim. Isso, combater o bom combate, com bons hábitos. Eu vou lá então começar a ter um estilo de vida um pouco melhor. Por quê? Porque eu mereço. Primeiro, no primeiro momento eu penso que eu mereço essa boa leitura,
E, consequentemente, porque faço uma boa leitura e tenho a minha vida transformada, eu começo então a transformar também os que estão ao meu lado. Combate o bom combate, luta pelo bem, impede o mal e ainda transforma o espaço que a gente vive. Eu começaria dizendo que é momento de nós reassumirmos o nosso compromisso de cristãos. Recordando que cristianismo é processo de Deus em nós. É a gente saber que nós estamos numa caminhada, que essa caminhada vai ter momentos difíceis, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos desanimar dela. Não há outro jeito. Nós não temos mais como retornar, esquecer que já fomos tocados pela vida de Jesus, esquecermos o que aprendemos com Ele. É momento de evoluir. E é sempre bom a gente encher o nosso coração de novas esperanças, né? Outro dia uma criança perguntou para mim: padre, como é que eu sei que o ano velho acabou e o novo começou? E eu posso confessar para você, a primeira coisa que eu me lembrei do sinal que ele havia me pedido foram os fogos de Copacabana. Mas aquela criança me perguntava sobre um sentido mais profundo dessa história de mudar o ano, de acabar o velho e começar o novo. Lamentavelmente, eu naquele momento, o que me veio à cabeça foi uma coisa boba, que a gente sabe, né, que o ano está acabando e está começando outro, porque geralmente a gente fica ligado lá na televisão para ver se os fogos de Copacabana já começaram. Mas o que muda de um ano para o outro? Nada. Continuamos a mesma vida, não é? Essa história de mudar o tempo, de cronometrar as coisas, né? Isso faz parte do processo social. A gente não vive sem o tempo, sem um relógio no braço, sem um calendário pendurado na parede, mas a vida é a mesma. Mas é claro que dentro de nós alguma coisa pode mudar. O poeta já dizia que foi muito feliz aquele que teve essa ideia de dividir o ano, a vida, né, em dias, meses e anos. Porque assim nós temos essa sensação de que alguma coisa está terminando e que uma outra está começando. Mas é dentro de nós que o ano novo pode ser gestado. Quando você percebe que existe uma oportunidade de assumir uma nova postura, de rever a vida antiga, de estabelecer projetos, né? Metas. Nós precisamos aprender a lidar com metas. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque faltam projetos. Todo bom empreendedor, todo bom empresário é aquele que trabalha com metas, com projetos. Nós precisamos estabelecer tempo para que as coisas aconteçam. Então eu quero aprender inglês este ano. Vou estabelecer um tempo para isso. Quero emagrecer, vou estabelecer uma dieta para isso. Vou estabelecer uma disciplina para eu viver. É isso que faz o ano ser novo. Quando você, aproveitando esta oportunidade de mudar do dia 31 para o dia 1º, você aproveita essa oportunidade para inaugurar um novo tempo dentro de você. E a melhor coisa, a melhor forma de inaugurar um novo tempo dentro de nós é a gente estabelecendo metas. De repente você vai descobrir que suas metas são muito práticas, outras nem tanto, mas você precisa ter metas. É preciso ter projetos. Nós precisamos saber aonde a gente quer chegar. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista afetivo, quais são os projetos que nós precisamos estabelecer, onde é que nós precisamos crescer. Isso faz diferença na nossa vida, minha gente. Isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Pode observar, a grande maioria de pessoas não tem um projeto para poder investir, pensar. É preciso a gente descobrir onde a gente tem que melhorar. Isso é importante. Saber onde é que nós precisamos colocar um pouco mais de nosso empenho. Onde é que nós precisamos reduzir, né? Onde nós precisamos retirar os excessos. Onde nós precisamos incrementar investimentos. Pessoas que às vezes são difíceis para nós. Eu me lembro que no final do ano passado,
Estava vivendo um momento de muito cansaço, lá para setembro, outubro. E eu descobri que eu estava me transformando numa pessoa muito pesada para quem trabalhava comigo. E eu não podia, eu não tinha o direito. A gente sabe que o cansaço no dia a dia vai pesando sobre nós, mas nós não temos o direito de permitir que essas coisas venham definir quem a gente é. Eu não quero ser uma pessoa pesada para outra. Eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Mas se eu não tomo um cuidado de buscar a atitude certa na hora certa, eu vou me transformar numa pessoa assim. E às vezes a gente se transforma nessa pessoa difícil justamente porque falta reflexão, falta empenho, falta meta. Então eu comecei a pedir às pessoas que trabalham comigo para me ajudarem. No momento em que eu estiver sendo excessivo, no momento em que eu estiver agindo de um jeito que eu não quero, me ajude. Nós não podemos ficar sozinhos, gente. É muito triste quando as pessoas começam a ter medo de nós e a gente vai percebendo que o medo vai criando uma solidão existencial. Nós vamos ficando dentro de um curral afetivo. Os outros têm medo de aproximar porque acham que a gente é bravo, né? É igual um boi bravo dentro do pasto. É igual um cachorro bravo dentro de uma propriedade. A gente tem medo. É muito mais fácil você fazer um carinho num animal que é manso, num animal que é dócil, receptível, do que naquele bicho que faz medo na gente. Não é assim? E às vezes as pessoas fazem o mesmo papel, cumprem o mesmo papel, por quê? Elas vão se transformando em pessoas difíceis. Elas vão se transformando em pessoas que soltam os espinhos com muita facilidade. Aí a gente vai ficando distante. E quando trata com aquele medo que é próprio de quem tem um bicho bravo diante de si. Eu tenho certeza que nós não queremos ficar assim, não é? Então por que nós não podemos aproveitar a oportunidade de ter mudado o ano e começar a estabelecer uma meta de mudança para a nossa vida? Começar a pensar onde é que nós podemos ser melhores e nós temos a oportunidade feliz de nos transformarmos em pessoas melhores. Quem sabe hoje você descobre que você precisa aprimorar o seu lado profissional. Você estava há muito tempo fazendo a mesma coisa, isso virou uma mesmice, virou um cotidiano chato, e de repente você descobre que você pode estudar um pouquinho mais, que você pode usar a internet para buscar um pouquinho mais de informações sobre a sua área específica. De repente você descobre que você pode fazer um curso, uma especialização. Não espere o tempo passar. Tome essa iniciativa. Transforme isso num profissional mais capacitado para você atender melhor aquelas pessoas que lhe procuram. Mas aí a vida também precisa ser modificada em outros aspectos. Você descobre que você pode aprimorar o seu jeito de ser pai. Você vai investir no seu jeito de ser pai. Você vai descobrir que há um jeito novo de ser pai deste menino, dessa menina que você colocou no mundo. Você descobre que a sua maternidade pode ser diferente esse ano. Mais dedicação, mais carinho, mais atenção, mesmo que você trabalhe fora. Comece a ocupar um pouco mais do seu tempo com as pessoas que você trouxe ao mundo. É a sua primeira responsabilidade. Gente, muitas vezes as grandes mudanças só vão acontecer a partir do momento que nós tomamos essas primeiras iniciativas. Só pode andar 2.000 quilômetros aquele que deu o primeiro passo. E à medida que vai dando os passos na direção do lugar em que ele quer chegar, a distância vai se transformando num processo natural. A gente vai vivendo o processo de chegar. O processo humano é a mesma coisa, minha gente. E nós temos a força de Deus em nós. Nós não lutamos sozinhos. Nós não estamos sós. Te ter é a maior diferença em mim, a música que eu cantei fala. Ter Cristo no coração é a maior diferença que nós cristãos podemos ter. Nós não estamos sós nos nossos processos. Eu aprendo a ser pai a partir de Jesus. Eu aprendo a ser mãe a partir de Jesus. Eu aprendo a ser irmão, ser amigo a partir de Jesus. Eu tenho a força criativa do amor de Deus na pessoa de seu Filho Jesus agindo dentro do meu coração. E talvez este seja o seu principal projeto desse ano. Deixar Deus ser um pouquinho maior dentro de você. Pode ser que você tenha dedicado muito tempo a tantas coisas, mas não dedicou quase nada à sua vida espiritual.
E nós não podemos ser homens e mulheres de sucesso na nossa vida profissional se a gente também não for um sucesso na nossa vida espiritual. E o que é o sucesso da vida espiritual? É aquele equilíbrio interior que nos faz ficar de pé diante das dificuldades. Problemas todos nós vamos ter este ano. Mas você pode ter certeza que quem tem Deus no coração suporta um pouco mais as dificuldades da vida. Ter Deus dentro de nós nos ajuda a viver um pouco melhor o processo da vida. É natural que nós vamos encontrar dificuldades. Todo mundo enfrenta. Mas o que faz a diferença entre um ser humano e outro é a maneira como enfrenta aquela dificuldade. Tem Deus no coração. Esta é a maior riqueza que nós podemos ter, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sermos mais equilibrados, sermos mais humanos, mais amigos, mais pacientes. Então deixa Deus ocupar um espaço maior na sua vida este ano. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos braços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta. O que o tempo está nos pedindo? Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz, tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz, sabendo que o meu empenho não foi onde eu deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta.
É um sentimento que me ocorre. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o jardim, o portão de entrada. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende e está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isto é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Na minha oportunidade de colocar alma nesse corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma da minha casa quando chego de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho, eu estou colocando alma no meu corpo. Agora, quando eu percebo que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz: tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades,
depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Muitas vezes, nós lamentamos perder, quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não. O outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos viver. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Sempre a gente precisa articular o que se foi com aquilo que a gente ainda vai ter. A vida fica muito mais bonita quando a gente consegue administrar com sabedoria essas duas realidades, o passado e o futuro. Mesmo porque o presente, esse momento que nós temos agora, é a articulação de dois tempos, um que eu não tenho mais e o outro que eu nem sei se terei. Então essa sabedoria, me colocando na possibilidade de ver o meu tempo presente como uma oportunidade de fazer valer o passado que eu tive, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que me foi penoso, e ao mesmo tempo não permitir que o que me foi penoso me impeça de sonhar um futuro melhor. Você que participa da minha vida de maneira tão direta, você que me acompanha, você que é meu amigo, eu tenho refletido cada vez mais no conceito de amizade, enquanto um vínculo que nos fraterniza, que nos coloca, ainda que a gente não participe da vida um do outro no dia a dia. Quando nós identificamos pessoas que estão articulando sonhos semelhantes aos nossos, num tempo onde tem tanta guerra, onde tem tanto desentendimento pelo mundo afora, a gente encontrar pessoas que estão fazendo o seu esforço pessoal de estabelecer pontes ao invés de quebrá-las, de não permitir que o preconceito nos afaste um dos outros, que o preconceito nos impeça de conhecer pessoas que às vezes a gente julga mal. Num tempo onde o mundo tem sido tão cruel, a gente diminuir a crueldade no espaço que nos é possível. Você identificar pessoas que estão fazendo isso também. Isso gera uma amizade, uma fraternidade cristã, ainda que um outro esteja lá na Indonésia e eu aqui no Brasil. Saber que aquele homem que ama numa língua diferente, com costumes diferentes, está buscando os mesmos ideais que eu, me torna amigo dele, ainda que a gente nunca frequente a casa um do outro. Olhar nas marcas daquilo que a gente viveu ao longo deste ano, o aprendizado para aquilo que a gente pode viver a partir de agora. Volto a dizer, a dificuldade do meu ano foi muito grande, mas ao mesmo tempo tão em paz, tão visitado pela esperança, porque é isso que Deus me move a viver. Eu não posso dar testemunho da minha fé se eu estiver desanimado com a vida, por mais tribulações que eu tenha. Talvez você saiba, eu tenha me escutado contar, um dos episódios difíceis da minha vida este ano foi que a minha casa caiu, literalmente. Uma chuva muito forte em Taubaté, a estrutura do meu telhado não foi construída de acordo como deveria ser para suportar, um volume de água muito grande. Entrou água por todos os conduítes, eu perdi todo o piso de madeira, perdi os quartos, o teto de gesso da casa toda caiu, desabou. Foi uma coisa muito triste. Eu me lembro que eu estava viajando e
Quando eu cheguei em casa, a Teca, eu já vi pelo jardim, né? Já vi que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Foi no dia 9 de março isso. Quando a Teca me esperou descer do táxi, ela me abraçou já chorando, lembro direitinho como se fosse hoje. Ela me falou assim: por favor, fique calmo com tudo que você vai ver. E quando eu entrei, gente, foi uma visão horrível. De você ver o fruto do seu trabalho, do seu empenho, né? As suas coisas, tudo destruído. A casa, aquela estrutura que até então condensava afeto, que era o seu lugar de descanso, não existe mais. Você não pode dormir, você não pode deitar, você não pode sentar. E de repente a porta da cozinha ficou aberta, e no meio dos destroços todos, daquela destruição toda, daquela sujeira toda, quem me surge correndo pela casa, feliz, sem saber o que acontecia? O Luca, o meu cachorrinho. E foi impressionante como Deus me curou através daquela criatura naquele momento, sabe? Ele com aqueles olhões arregalados, né? Feliz porque eu estava chegando em casa, sem saber o significado daquela destruição, mesmo que ele nem sabia que aquilo estava destruído, né? Ele só queria me encontrar. O amigo dele tinha ficado 15 dias longe, viajando, e estava voltando naquela hora. Ele não tinha a menor intenção de me olhar com algum outro olhar que não fosse a da alegria de me ver chegar. Eu me lembro que eu sentei no chão e abracei aquela criatura e chorei tudo o que eu precisava chorar. E é como se naquele momento Deus me fizesse entender, através do não entendimento do Luca da tragédia, de que a vida pode ser sempre bonita, desde quando a gente encontre um motivo, ainda que seja pequeno, para a gente recomeçar a nossa história. O que é uma casa destruída? Nada, é um prejuízo financeiro, é. O que a gente não pode permitir é que a casa caia dentro de nós. O que a gente não pode permitir é que a estrutura que nos sustenta possa ruir, através dos problemas que a gente enfrenta. Eu não tenho um filho para me abraçar quando eu volto. Talvez você tenha. Talvez você tenha pessoas que possam significar todos os seus desastres, todas as suas tragédias, no momento em que você chega em casa e que te abraça. Naquele momento, o abraço da Teca foi um sustento para mim. Mas o que Deus falou em mim, através daquela criatura, que não entende nada de tragédia, identificar naquele momento a voz de Deus falando em mim, da mesma maneira como falou a Francisco de Assis, através da natureza, através dos bichos, né? Me comprometeu ainda mais com tudo aquilo que eu precisava deixar cair dentro de mim junto com aquela casa. Que às vezes não é só uma parede que cai, não é só um teto que desaba. São estruturas humanas dentro de nós que precisam ruir. O nosso apego, quem sabe? O nosso apego ao que é material. E de repente, quando eu olhei para tudo aquilo que materialmente a gente pode reconstruir, e eu vi o meu amigo que não poderia ter sido reconstruído se ele tivesse sido morto. Da mesma maneira como nós olhamos para um pai, para uma mãe, para um filho, e você perceber que aquilo não é material, que pode ser reconstruído, que se a doença nos leva, se a morte nos abate, não tem como recomeçar aquela pessoa de novo. Uma parede você reconstrói, um teto você arruma, um portão que caiu você levanta, um jardim que ficou destruído você reconstrói. Agora uma pessoa não. Um ser humano será sempre a maior preciosidade que nós podemos ter na história, na nossa história pessoal. O amor que a gente ama, o perdão que a gente concede, tudo aquilo que a gente vive no dia a dia da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Naquele momento o abraço do Luca, o sorriso, né? aquele olhar sorridente para mim me dizia só isso. Que bom que você voltou, ponto final. Que bom que você está aqui, ponto final. E aí, depois que a gente encontra alguém que nos diz que bom que você está aqui, com o rabinho que balança, ou com uma voz que é possível ser dita, que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você faz parte da minha vida, então nós estamos no caminho certo, minha gente. Este ano, quero paz no meu coração. Então vamos fazer a nossa parte, né? Quero a paz, então eu vou construir nas pequenas coisas. Eu vou construir nos meus relacionamentos. Eu vou fechar as portas que eu preciso fechar para tudo aquilo que é nocivo para mim. Posso ter coragem de fechar portas
por mais doloroso que seja fechar aquela porta, porque eu sei que aquela porta aberta não me traz paz. É mudança de vida. Fim de ano é uma época maravilhosa para a gente fazer balanço. O comércio faz balanço. O comércio identifica o que dá prejuízo, o que não. E o bom empresário é aquele que modifica o que está lhe causando prejuízo. O bom empresário é aquele que, no momento em que faz o balanço da sua empresa, ou da sua loja, ou da sua vendinha que seja, descobre que ele precisa mudar algumas atitudes no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de agir, para que ele não continue amargando o prejuízo. A mesma coisa nós precisamos fazer através da nossa vida afetiva. Começar a prestar atenção nos relacionamentos que nós alimentamos ao longo do ano. O que é nocivo para nós nesse relacionamento? Estabelecer, pontuar, é direito. É direito meu, é direito seu. De você olhar para a estrutura da sua vida e ter direito de mudar o que você achar que vai ser melhor para a sua liberdade pessoal, para o seu jeito de ser de Deus. Criar essa paz, você ser o construtor da sua paz. Você estabelecer dentro da sua casa a quebra dessas barreiras que tanto nos afastam. Eu gosto de dizer sempre isso. É muito fácil a gente construir faixas de Gaza dentro de casa. É muito fácil a gente apartar o nosso irmão da nossa vida. Eu falo isso para você através daquilo que eu experimento no meu dia a dia. Como é difícil a gente articular os afetos de maneira saudável, de maneira equilibrada. Ser amado demais faz mal, ser amado de menos faz mal. A paz é o momento em que nós estabelecemos um vínculo que realmente nos dá condições de ser quem a gente é. Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Esse é o significado da comunidade cristã. Nós podemos ser amigos, sim. Amigos da palavra que nos une, amigo do evangelho que nos congrega, amigos do sacramento que nos alimenta, amigo dos encontros, também, amigo da intimidade. O que nós não podemos abrir mão é de estabelecer essa fraternidade universal. Nós precisamos ser amigos da humanidade, nós precisamos alimentar uns pelos outros esse sentimento de respeito que me faz olhar para o outro com o respeito que ele merece, de não me sentir no direito de invadir o que eu não posso, ou de tratá-lo com desrespeito, de impor-lhe fardos que não são dele. Essa amizade é tão bonita, minha gente, quando nós descobrimos que cada um, no lugar em que vive, com as pessoas com quem convive, está travando o mesmo ideal, lutando pelo mesmo ideal. Nós queremos ser pessoas melhores. Dia 15 de dezembro eu fui ordenado padre. E eu acompanhei, mesmo sem responder, porque é impossível, eu acompanhei as manifestações de pessoas do Brasil inteiro, dizendo: ô padre, parabéns pelo seu dia. E eu fiquei pensando no significado de tanta gente querer me parabenizar naquele dia, e eu fiquei percebendo essa teia delicada que nos une, né? Eu sou um padre que participa da vida dessas pessoas, eu sou um padre que sou amigo dessas pessoas sem saber que sou. E que essa amizade, essa fraternidade, ela é alimentada de maneira espiritual, não é nem presencial, não. Sabe, eu saber que alguém está querendo o meu bem neste momento, ainda que não participe da minha vida, ainda que não bata na porta da minha casa, ainda que não esteja comigo no meu dia a dia. Essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. A conversão é isso. É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você, pelos acontecimentos, e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado, sobre aquele território que foi ferido. Volto a dizer, o ano foi difícil para todos nós.
Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas. Eu tenho as minhas feridas, você tem as suas. E agora, só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando. Nós só queremos que elas nos ensinem, que elas nos levem a tomar novos posicionamentos. É bom isso. É bom você perceber que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim. E Deus modificou suas perspectivas. Isso é conversão, minha gente. É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer, ou não temos coragem. Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser, eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo. Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Amanhã nós teremos uma manhã, teremos uma tarde, teremos uma noite. Esse ciclo eu sei de cor, mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo para mim será uma surpresa. Aonde vou, quem eu encontrarei, o que escreverei, o que falarei. E tudo isso pode estar a serviço da nossa vida. É você olhar para o ciclo desta vida que nunca termina. Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora? O que fazer com a hora que eu tenho? O que fazer com o dia que eu tenho? O que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram, olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Que apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Quando eu acordo sabendo, da mesma maneira como o dia será uma surpresa, eu não sei o que ser, por mais que eu tenha uma rotina programada, calculada, quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa de miudinha pode acontecer e me provocar uma alegria? Não sei. Quem disse que isso não pode acontecer? Então olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito. Olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito. E esse é o nosso desejo. É tornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito. Belo, justo, verdadeiro. A realidade é muito atraente quando ela condensa essas três realidades. Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira. Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo, outra coisa a gente não quer, senão permitir que a beleza de Deus esteja refletida em nós, que seja refletida nas nossas atitudes. Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem. Eu posso dizer bonito que eu vivo o evangelho, que eu sou ministro disso, ministro daquilo, eu sou padre, eu sou profeta, mas se eu trato mal uma pessoa que se aproxima, eu dou um contra-testemunho para ela. Eu gero nela uma descrença do meu cristianismo. E o pior, eu fico descrente de mim mesmo. Que a grande armadilha do diabo em nós é quando ele nos faz ficar presos a essas mesquinharias que desabonam o que nós sabemos do nosso cristianismo. Porque não é o julgamento do outro que me derruba, é o que eu me faço quando deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que eu não agi de maneira cristã. É assim, minha gente. Cada vez mais permitindo que essa luz chegue na nossa consciência. Transforme radicalmente o nosso jeito como olhamos para nós, o jeito como olhamos para o outro. Essa luz que
inunda o nosso quarto, retirando tudo aquilo que é penumbra, que nos faz tropeçar no meio do escuro. Quando o quarto está escuro demais, é um perigo andar nele. A gente tropeça, a gente pode se machucar. Uma mente que não está iluminada por Deus, ela se machuca o tempo todo. Por quê? Porque lhe falta essa luz que lhe orienta, que lhe permite andar com segurança. E Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência. Esse é o projeto de vida que nós precisamos ter para 2015. Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada, para que Deus nos dê condições de reconhecer onde é que nós erramos, onde é que nós somos mesquinhos, onde é que nós não estamos agindo de maneira bela, justa, verdadeira. Aí sim nós estamos adentrando o ano como todo cristão precisa adentrar. Responsabilidade que nos coloca semeadores da vida que queremos colher. Por isso, seja honesto. Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida, olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro. E perceba se essas sementes vão gerar coisas boas ou vão gerar coisas ruins. Porque esse milagre Deus não faz não, viu? Se eu semeio coisas ruins, é bem provável não, é certo, de que essas sementes me trarão frutos muito, muito, muito ruins de serem saboreados. Agora, se eu me esmero através de uma consciência iluminada, propostas novas, eu quero ser um homem novo, você pode ser uma mulher nova, um homem novo. Jogar fora todas essas sementes ruins que nós levamos nos bolsos, a semente do ressentimento, a semente da mágoa, a semente do rancor, da mentira, da fofoca, do ciúme, da posse. Sabe que nós estamos no ano da misericórdia e todas as leituras que você puder fazer para compreender o contexto da misericórdia, nós lhe recomendamos. O meu livro, O Discípulo da Madrugada, é o itinerário de um ser humano que sai do legalismo religioso para entrar na força da espiritualidade, que é libertadora. Eu costumo dizer que muitas pessoas, na tentativa de viverem uma espiritualidade, elas se limitam a praticar uma religião. A prática de religião, até um ateu pode fazer. O que de fato faz diferença na nossa vida é quando nós entramos no coração da realidade. É quando nós permitimos que Deus é natural em nós. Ele é tão natural como a nossa respiração. Aí sim Ele nos inspira caráter, verdade, bondade, beleza. Esse livro ele foi baseado a partir de uma das frases das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Muitas vezes, quando a gente não tem o coração puro, a gente faz uma experiência muito primária de Deus. A gente até acha que encontrou, mas o tempo vai desmentindo a nossa experiência. E de repente, e como é que o tempo desmente a nossa experiência, que aparentemente era religiosa? Quando você percebe que não há sustento, quando você não consegue ser motivado por aquilo que você considera religião. Porque a espiritualidade é o que nos mantém em pé, é o que nos faz enfrentar as mortes, as tragédias, as dificuldades e também as alegrias. Porque a espiritualidade é tão importante na nossa vida que ela nos ensina até a gente ser alegre. É diferente o espiritualizado do não espiritualizado quando ele precisa ser feliz. São muitas formas que você tem de buscar essa compreensão da misericórdia na sua vida. A Canção Nova, junto com a Obra de Maria, também está oferecendo a você uma oportunidade de ir à Terra Santa, ver de perto tudo isso, fazer uma experiência do misericordioso lá, através do acampamento de Pentecostes. Nós vamos viajar no dia 8 de maio e vamos ficar lá até o dia 16. Será uma semana de uma experiência lindíssima,
andando pelos mesmos lugares que Jesus andou, e depois também tendo um congresso em Jerusalém no sábado e no domingo de Pentecostes. E você é o nosso convidado para estar conosco. Eu serei diretor espiritual dessa viagem. Os telefones estão aparecendo aí na sua tela. A Canção Nova, junto com a Obra de Maria, está oferecendo um câmbio muito abaixo do que você vê na televisão. É uma oportunidade boa que você tem de se proporcionar, de se dar este presente, de ir à Terra Santa e fazer uma bonita experiência da misericórdia de Deus lá. Você já foi, né, Ziza? Eu já, mas eu tô com uma vontade de ir nessa aí, meu Deus. Vamos então, aí, vamos dar um jeito nessa história. Eu me lembro que você me falou da sua experiência de anos atrás, que foi Há 4 anos. Foi tão modificador, eu me lembro exatamente como você voltou. Modificou até meu repertório. Oh, meu Deus. Foi? É? Eu estava preparando um repertório para um CD. Não entrou nada daquilo que eu estava preparando. Foi Mudou engraçado, tudo. né? Durante uma palestra, Prado Flores pregando, e eu fui começando a sentir uma coisa que há tanto tempo eu não sentia, e era no meu entendimento, sabe? Não era emoção. Eu fui ficando envolvido. Mesmo, uma lucidez. Parecia que tinha um foco sendo julgado em cima de mim e me mostrando exatamente onde é que eu errava na minha missão, no meu trabalho, no ser que eu era. Sim. E no ser que eu precisava ser. Foi muito interessante, Ziza, porque o disco que nasceu daquilo, né, que foi o Solo Sagrado, ele veio com tanta força para mim e eu não o gravei imediatamente. Foi uma experiência de preparo mesmo. Uhum. Foi até o Queremos Deus, saiu antes dele. Foi um divisor de águas na minha experiência. Da mesma maneira como o Padre Léo foi naquele tempo. Prado Flores com o Gilberto, Monsenhor Jonas naquele ano, foram para mim uma experiência que eu considero de divisão também, um novo tempo na minha vida. Essas viagens nos fazem tão bem. Acho que a gente sai da gente mesmo, e não é só o viajar, o turistar, né? É diferente. Mas é se pôr à disposição para receber essas visitas de Deus mesmo. E mesmo porque a Canção Nova, junto com a Obra de Maria, eles têm uma facilidade de nos fazer peregrinos. É muito diferente. Colocar né? a gente no lugar mesmo, né? Não tem frescura. Né? Eu acho fantástico isso. Tanto é que eu digo muito, porque às vezes pessoas muito abastadas viajam comigo, que têm a oportunidade de viajar o mundo todo e optam por fazer a peregrinação, com aquele despojamento todo. Porque o ser peregrino é muito importante. Só conhece a Terra Santa quem vai com espírito peregrino Como mesmo. peregrino. Senão, eu tenho o testemunho de algumas pessoas que foram, conheciam Israel e quando voltaram dentro de um contexto de peregrinação, fizeram uma experiência totalmente diferente daquilo que haviam experimentado anteriormente, só na viagem. A minha diretora está falando que meu cabelo está bagunçado. Sei não. Tá ou não? O produtor melhorou? Deixa eu jogar franjinha. Obrigado, Bia, querida. Você é muito especial. Ziza, fala para mim. E agora? O que você vai fazer? E agora, José? E agora, José? Eu estou muito feliz que é a primeira vez que eu estou aqui na TV Canção Nova, aqui na Terra Sagrada da minha gravadora. A mãe desse garoto, né? Que é a mãe, né, desse menino. Não, a mãe é você, a Canção Nova é a avó. É verdade. A mãe é você. Tu é o padrinho, eu sou a mãe, Canção Nova é a avó, ok. É a primeira vez, para mim eu tô considerando mesmo como lançamento oficial hoje, colocando para todo mundo em casa, para o Brasil todo, para onde a gente está conseguindo chegar. E o livro vai ser chegar. lançado quando? Ai, meu Deus do céu, gente, ele fica me provocando. Você acha que a Ziza tem que começar a escrever também? Ah lá. Uma vergonha isso. Sim, escreverei. Desse ano não passa, gente. É promessa para mim mesma. Então vai fazer bem para você e para nós. Vai né? sim. Eu já comecei a rascunhar, o Fábio pega muito no meu pé, o padre pega muito no meu pé, mas
vai sair. Então, agora é trabalhar, cantar, já tô por aí Vamos cantando. ter oficina Vivas em que lugares para as São pessoas que querem Paulo. participar? Ó, para conhecer tudo da Oficina Viva e também de onde a gente vai estar andando com o Projeto Segredos, com a Tour Segredos, é entrar no site da Oficina Viva ou no meu. Mas a oficina, os cursos que a gente estava falando agora há pouco, eles vão acontecer em São Paulo, que a nossa sede em São Paulo é no Mosteiro de São Bento, aonde acontece a Oficina Viva, o curso ali, o SEB. Que beleza, hein? Dentro do mosteiro? Um privilégio. Que Falo privilégio, que meu eu sou Deus. apadrinhada pelos beneditinos de forma O que maravilhosa. a gente faz para ser querido por eles? Ai, meu Deus. Mandar um cartãozinho. Quem é o faz uma abade lá? visita. Dom João, quero aproveitar e mandar um Ô, beijo. Dom João, gosta João. de mim também, precisa me Beijo, receber Dom de vez João, em quando. querido. Ele é meu padrinho da Oficina Viva O dentro senhor do podia mosteiro. gostar de mim para vez em quando eu passar uma noite aí, Meu passar Deus um dia do com céu. vocês. Pois vamos, eu te levo, te apresento pessoalmente, ô Dom Ah, mas João. às vezes não vai gostar de mim, eu só gosto de você, então. Olha lá. Sou pessoa boa, eu mando minha carteira de vacinação, tá em dia. Oh, meu Deus. Dom João, acolhe esse menino lá, por favor. Você sabe, agora falando sério, eu tenho um fascínio por mosteiro, que é uma coisa impressionante. Sério? Eu sei que eu não tenho vocação para viver lá dentro, Ah. mas ele me fascina. Aquela vida Austera. austera, Rígida. aquela cela, aquele despojamento. Primeiro porque eu já tive uma experiência disso na minha vida. Aham. O meu noviciado foi muito austero, a gente vivia um tempo muito parecido com a vida dos Sim. monges. A gente acordava às 4h30, 5 da manhã, enfim, um horário que nem Deus está acordado, mas a gente ia rezar nessa hora. E eu ficava impressionado de ver, com o passar do tempo, Ziza, porque era Aham. pesado no dia a dia. Sim. Trabalho e oração, durante 1 ano e meio, trabalho e oração, como vivem os Ora et monges. labora. É, Uhum. sem ir em casa, sem receber visita. Ah, claro, eu tinha visitas, mas com muito mais restrição. Impressionante como essa vida me chama a atenção. E agora é interessante que nos últimos retiros que eu tenho pregado, tenho trabalhado muito a partir de Santo Antão, a vida monástica. Ainda hoje eu estava lendo Thomas Merton, Ah, ele isso dizendo que tudo que a gente precisa para ser feliz já está em nós. está em nós. Esse é o princípio monástico também, né? De estar na sua cela que é você mesmo, você próprio, e viver com nada, né? E você não o menos tem... possível. Justamente, você fala isso, me emocionei até nesse momento, que alguém te fala, que um amigo, não sei qual é o padre O que te Martim disse que me isso. disse que rico não é aquele que tem muito, mas rico é quem precisa de muito pouco para ser feliz. Para ser feliz. O Isso é monge ser é, rico. o monge é uma... Isso. Eu celebrei lá com as irmãs do Mosteiro de São João, em Campos do Jordão. Eu vi no seu Snapchat. É, os doces que emagrecem, Sim, né, elas os são doces danadinhas. que Lá emagrecem. passa, quando for lá em Campos do Jordão, ela tem uns biscoitinhos de brigadeiro que são emagrecedores. Diz que emagrece muita gente na região da cintura. Deus está vendo. É uma beleza. A freirinha prometeu que emagrecia. Sim, Eu perguntei para só- ela, irmã, só se biscoito de emagrece? freira mesmo. Ela, aquele sorriso mais lindo do mundo. Muito, padre, emagrece. Biscoitinhos de Ai, nata ai. também, que tiram culotes das Sim, mulheres, impressionante. Mas eu estava vendo, é claro que elas têm problemas, é claro que não é uma vida fácil lá Não, dentro. não é nada Não é fácil. nada fácil, é difícil a convivência entre elas, como em qualquer lugar que existe projeto de santidade, as pessoas que se levam a sério têm dificuldade umas com as outras Sim. e vão lapidando isso no dia a dia. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, que vida bonita essas pessoas optaram por ter. Porque é um despojamento que nos desconcerta. Porque quando eu preciso passar pela experiência do despojamento, ele me faz bem. Sim. Sempre Quando eu faz venço bem, né? as primeiras horas do desconforto, que você chega, nossa, não tem aquilo que eu esperava, não tem os recursos que às vezes eu acho que eu preciso para ser feliz, e de repente, É bem isso, né? de repente você não tem, o seu celular fica 3 dias sem funcionar e você funciona perfeitamente. A gente viver sem. É interessante quando a gente observa que quando a gente se desapega de alguma coisa, a gente diz para essa coisa, você não me domina mais, né? O desapegar é dizer para esta coisa, agora sou eu que estou te dominando e não você me dominando. Então, muitas vezes a gente tem dificuldades de soltar, porque a gente não tem muita noção do quanto esses apegos nos dominam, nos definem, nos aprisionam. Isso que é o bonito. Às vezes eu olhava a vida das monjas e dos monges, eu pensava que era Deus que obrigava eles a viverem daquele jeito. Eu pensava, gente, mas Deus é brabo demais. Como que é isso? Vai dormir 7 da noite, acorda 2 da manhã, come pouco, tudo magrinho, não entendi. E só com a maturidade, devagarinho, eu fui observando que era uma escolha.
livre em viver com quase nada e ser mais livre ainda por isso. É uma escolha. Então, especialmente... Ele escolhe não ter, né? Escolher não é não porque ter. ele não pôde Exatamente. ter, ele escolheu não ter. E o quanto isso nos deixa mais livres e mais seguros. A gente fica mais seguro em soltar do que segurar, né? Muito mais. Porque a gente se põe à prova, é muito né? pesado. Sim, a gente se põe à prova e solta, né? E solta. Mas eu estava te dizendo, você tava falando que São Paulo. Isso. E em São José dos Campos também, que é a nossa sede, o escritório da Oficina Viva é em São José dos Campos. E esse ano o nosso curso passa a ser num terreno salesiano, na Paróquia Sagrada Família, ali do Padre Silvio. Queridíssimo Padre Silvio, Demais. faz um trabalho lindo, querido pelo povo. Tô né? bem feliz, assim, não adianta, a gente roda, tá roda, bem roda. hospedada, viu? Tô com beneditinos, os salesianos, e no Rio de Janeiro também tem Oficina Viva, e ali a nossa sede, nosso lugarzinho onde a gente vai estar esse ano, é ali na Paróquia Cristo Redentor. E onde fica, em Ipanema, pertinho do Arpoador. Nossa, gente, mas ela está muito mal localizada no Rio de Janeiro. Nosso Senhor tem dado, assim, mimos. Eu falo que ele muito agora, dá e muito cobra também, mas viu? Sabe o que é interessante? Quando você tem uma situação assim, uma boa localização, facilita a vida de todo mundo, né? De quem quer participar. Sim. Porque se você tem um lugar mais central, você proporciona a facilidade do deslocamento. Então, esse ano a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos. Nós já estivemos em Belo Horizonte, em Brasília, em Porto Alegre. Isso nesse curso continuado. Eu ia todos os meses para essas cidades. Você faz um roteiro de itinerante, então. Sua disciplina muitas pessoas me pediram para voltar para Brasília, para BH, para Porto Alegre, mas esse ano, como eu também tenho que priorizar o lançamento do DVD e com o trabalho da Tour Segredos para o Brasil todo e fora do Brasil também, como eu já comecei agora na Itália, então a gente ficou com 3 cidades só, mas graças a Deus a oficina está tendo mais professores também, vamos crescendo devagarinho nesse trabalho. Então, o que eu vou fazer agora? O que é agora? Cantar muito, dar muita aula e escrever o livro, né, Padre? Escrever um livro. Porque tem muita bem-aventurança aí que merece ser partilhada. Sim, se Deus quiser. Ziza, eu acho que o testemunho é o que há de mais arrebatador na vida de um evangelizador. Quando você tem a oportunidade de contar a outro o que Deus fez em você. Uma coisa é você fazer discurso para o outro, tentar convencê-lo pela força do argumento. Pela força do argumento. Qualquer pessoa cria habilidade para isso e faz. Agora, uma vida que merece ser contada, não pode ficar. É o que Jesus dizia, né? Porque às vezes a gente tem a tentação de pensar que essa vela que ele fala que não pode ficar debaixo da mesa é uma coisa bonita. Não é não. Muitas vezes o que ele quer que a gente tenha coragem de mostrar é aquilo que foi um dia muito penoso para nós e que por acaso hoje está interessante de ser visto. E que precisa, né? Para que todo mundo tenha esperança. É isso, né? Que ilumina. Para que o outro se sinta, meu Deus, ela também passou por isso. Eu acho que isso é o que mais tem me impelido a ouvir esse pedido. Quanto mais verdadeiro a gente se torna, mais as pessoas estão interessadas em prestar atenção no que a gente diz. E nada pode ser mais verdadeiro, né? Que a dor, que o sofrimento, que o abandono, que a luta. Então você ter a oportunidade de escrever o que foi que Deus fez em você, eu acho que é de muita valia. Prometo, gente, promessa aqui na TV para o país inteiro, ok? Vamos trabalhar isso. Escreverei, pode deixar. Mas que segredos são esses? Me fala. Por que você quis dizer, colocar esse título? Eu tinha tanta coisa para contar, eu tenho tanta coisa para contar, para escrever, mas não cabe num DVD. Então eu entendi que, como você teve a visita de Deus no dia de Pentecostes lá na Terra Santa e teve uma lucidez através de uma palavra, eu acredito muito que as pessoas que assistirem, elas vão entender os próprios segredos delas mesmas, porque eu não vou conseguir contar todos. Quantas pessoas às vezes me perguntam assim, como foi levantar, Ziza? Como foi começar a vida de novo? Como foi começar do zero de novo? Como foi reconstruir tua história de mulher, tua história artística, tua história de família?
Eu não consigo contar isso tudo. Então eu acredito na força poética do DVD. Que a poesia é um cobertor grande e que consegue acolher e aquecer muita gente. E muitos espaços da gente mesmo. Então, eu acho que a poesia do DVD vai contar os segredos. Mas enquanto quem estiver assistindo não estiver conectado consigo mesmo, que esse é o convite, não vai perceber. Mas como você dizia ontem para mim, né? Emocionado ao ouvir, porque você se conectou também. Você estava atento ali àquele momento de lucidez, que é uma graça de Deus, que eu acho que é isso que eu peço a Deus, assim, que as pessoas se contem os próprios segredos e entendam. Se deem tempo, se deem respiração quando escutam e quando assistem, né? Para mim, o título é perfeito, porque apesar de ter visto toda a nudez da sua alma ali, continuou tudo em segredo. Porque você conta, mas você não banaliza o que conta. Não. Isso é muito sagrado. Eu tinha que ser Mariana, né? Tinha que ser silenciosa de alguma maneira. E eu acho que é isso. Acho que é por isso que eu escolhi o título Segredos, porque tem tantos aí, meu Deus do céu. Mas tem coisas que não se dizem. Não. A gente faz a experiência de contemplar. Né? Porque quando eu tenho uma realidade na minha vida, você experimenta isso também. Quando você tem um fato que é difícil demais de ser visto pelos olhos, então... Não é para ser dito, né? Contempla só. Espera que o tempo revele. Isso. Às vezes nós temos uma ansiedade muito grande de desvendar todos os mistérios, de compreender tudo de uma vez. Não, a vida perde a graça quando a gente age assim. O bom é você recolher uma pedrinha por... devagar. E vai andando aos poucos. Senta, contempla a paisagem. Não tenha pressa em chegar. Os apressados não percebem a beleza do percurso. Não. E está aqui. Não dá para ver correndo, percurso né, padre? Bonito, não. Não dá, Tem que ver né? com calma. Tem que ver com muita calma. É uma proposta de beleza. E beleza a gente digere muito devagarinho. Não é a gente que toca a beleza, é ela que nos toca. Então é uma proposta bem feminina, bem mariana. Eu lembrei do Van Gogh, com aquele amigo dele, naquela cena do filme, né, que o Van Gogh, todo feliz porque recebe um pintor que ele tem muita estima por ele, vai mostrando tudo que ele estava fazendo ultimamente, louco por uma opinião, e o cara só olhando tudo que ele estava mostrando. Aí ele perguntou, e aí, o que você achou? Aí o amigo falou assim, você pinta muito depressa. Aí ele ficou decepcionado, olhou. Aí ele falou, não, é você que olha depressa. Olha só. E aqui é uma obra que a gente precisa olhar muito devagar. Para olhar devagar. Olhar devagar. Para olhar devagar. Eu recebi aqui um texto muito interessante que eu gostaria de ler para motivar uma reflexão nossa aqui. O texto chama-se Pai, começa o começo. Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia, Pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, aquele que é mais difícil, resistente, para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas outras vezes eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Meu pai faleceu há muito tempo e não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado para, pelo menos, começar o começo de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com os amigos, os problemas no núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes, ou então o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes.
dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de tantas decisões e desafios que enfrentamos. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em enormes abacaxis. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai, quando pedia para começar o começo, era o que me dava a certeza que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear, enfim, a fruta. O carinho e a atenção que eu recebia do meu pai me levaram a pedir a ajuda de Deus, meu Pai do céu, que nunca morre e está sempre ao meu lado. Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai do céu, é eterno e que seu amor é garantia de nossas vitórias. Quando a vida parecer muito grossa, difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: Pai, começa o começo. Não sei que tipo de dificuldades eu e você estamos enfrentando ou encontraremos pela frente na nossa vida. Sei apenas que vou me garantir no amor eterno de Deus para pedir sempre que for preciso: Meu Pai, começa o começo. Bonito, né? É verdade. Você sabe que eu também muitas vezes pedi isso ao meu pai, que ele fizesse aquele primeiro rasgo, sobretudo a laranja também. A laranja era mais difícil de descascar, né? Ele fazia aquele miolinho, depois então eu começava. Eu gostava de ter essa autonomia, de aprender coisas que antes eu dependia de outras pessoas. Isso é o processo natural da vida, né? Amarrar os sapatos, por exemplo, são conquistas pequenas que representam muito na vida de uma criança. Eu me recordo que quando eu amarrei os meus sapatos sozinho pela primeira vez, aquilo foi uma comemoração, que eu fiz questão de mostrar para todo mundo que chegava. Desamarrava o sapato e amarrava de novo só para mostrar. Mas isso é importante demais no processo da nossa vida humana, a gente alcançar essas autonomias. É muito importante a gente aprender a fazer o que antes a gente não sabia fazer sozinho. Mas por outro lado, na vida espiritual, a gente sempre vai precisar levar conosco essa convicção de que nós temos um Deus que nos ajuda sempre nos começos, também nos meios e nos fins, né? E isso, você sabe que isso é muito maduro, a gente alimentar essa fé, porque a gente foge daquela convicção de que Deus, Ele está na nossa vida para fazer tudo por nós. Não. Acreditar, a partir dessa metáfora bonita da mexerica que precisa ser retirada o primeiro pedaço da casca para depois a gente conseguir tirar tudo sozinho, é importante porque nós vamos professar uma fé madura que nos ensina que Deus não tem a obrigação de viver a nossa vida por nós, é responsabilidade nossa. Mas que Ele é a garantia amorosa de estar o tempo todo do nosso lado para nos sustentar no momento da dificuldade. Sabe, minha gente, a fé, ela funciona como esse amparo espiritual que nos ajuda a dar conta da vida, que nos ajuda a articular aquelas situações tão difíceis, porque a fé em Deus nos dá uma nova visão das coisas, não é? Deve ser muito difícil não crer em Deus e enfrentar problemas, por exemplo. A quem eu vou recorrer no momento da minha fragilidade? Não é? Claro, existem as situações humanas, mas o ser humano, ele tem sempre dentro do coração essa lacuna que o ser humano precisa sempre de ter alguém que é superior. Isso não é uma neurose, não. É bom você saber que alguém é maior que você. Isso para a criança é tão necessário, né? O meu pai cuida de mim, o meu pai é mais forte. Meu pai é muito mais forte do que eu. Quantas vezes a gente se orgulhava de dizer isso, né? Não era uma vergonha para a criança. Meu pai é muito mais forte. Então o reconhecimento da nossa fraqueza não era uma vergonha, porque existia uma satisfação em reconhecer que o pai era o poderoso da história. E que estar sob aquela proteção era um aconchego, era aconchegante. A fé faz a mesma coisa conosco. Eu luto o tempo todo pela minha autonomia humana, pela minha capacidade de resolver as minhas dificuldades, os meus problemas, mas em nenhum momento eu dispenso o amparo
de saber que Deus está comigo. Que Deus me auxilia nos começos difíceis, que Deus me ampara nos momentos da minha luta, que Deus me ajuda a conduzir e a encaminhar as situações mais delicadas da minha vida. Um domingo agora, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora que veio nos bastidores do acampamento. Eu já tinha conhecido o filho dela no aeroporto por acaso. Ele estava com a esposa e ele me falou assim: Padre Fábio, estou muito emocionado de encontrar o senhor aqui, porque o senhor não sabe o quanto que o seu programa foi importante na vida da minha mãe, no momento em que nós precisávamos sepultar o nosso irmão. O meu irmão morreu num acidente muito trágico, e a minha mãe, no dia em que nós estávamos sepultando o meu irmão, o senhor estava no programa do Fausto, o programa da Rede Globo, fazendo um programa especial do Dia das Mães. Naquele dia o meu irmão havia sido sepultado. E as suas palavras naquele momento para minha mãe serviram de conforto e de um início de retomada daquele momento difícil para o início de uma cura que minha mãe está vivendo até o dia de hoje. Aí eu tive a alegria, eu falei para ela: então quando for a canção nova, faço questão de conhecer a sua mãe e leve para eu estar com ela. E essa senhora estava lá, muito rapidamente, porque os bastidores do acampamento são sempre muito cheios, né? E aí eu tive a oportunidade de abraçar aquela senhora e ela chorava. E eu também fiquei muito emocionado. E ela me dizia isso: Padre, como é duro perder um filho. Como é difícil a gente sepultar a carne da nossa carne. Essa inversão das coisas, né? E ela falava assim: mas eu tenho permanecido de pé, eu tenho dado conta, apesar do sofrimento terrível que eu vivo todos os dias, porque eu creio em Deus. Ali nessa hora, minha gente, a gente entende o significado dessa parábola. Eu preciso retirar a casca o tempo todo. Eu preciso resolver os problemas. Eu preciso encaminhar os meus lutos. Você também. Mas quando nós temos essa convicção de que Deus está conosco, o coração fica melhor. O peso da vida fica aliviado. A vida continua sendo difícil, mas a fé em Deus nos fornece um arsenal. Ela nos oferece um instrumental que nos ajuda em muito a dar conta de tudo isso. Por isso que eu dizia, e volto a dizer, e nunca vou me cansar: crer em Deus é uma atitude de inteligência. Crer em Deus é razoável, porque toda vez que eu estou diante de alguém que me é superior, eu me sinto amparado por aquilo que é frágil em mim. Ah, então Deus é a invenção da nossa cabeça. Não. Deus se utiliza dessa condição humana, desse detalhe da condição humana, para poder manifestar-se. A grandeza de Deus é explicada assim, na sua capacidade de ser conosco, de sentir as mesmas dores que nós sentimos, de amar com os mesmos sentimentos, né? De passar pela nossa história a partir dos significados que são próprios da nossa vida. E eu tenho visto em tantos lugares do mundo essa ação de Deus, segurando, levantando, dando sustento ao coração que está fragilizado. Se acontece com os outros, pode acontecer conosco também, não é verdade? E é por isso que a gente precisa crescer na fé. Porque quanto mais a gente cresce na fé, maior é a nossa possibilidade de enfrentar as dificuldades com determinação, com segurança. Maior é a nossa capacidade de adentrar os territórios da sabedoria, que são tão difíceis de serem conquistados. Eu costumo dizer que os territórios da inteligência não são difíceis de serem conquistados. Basta um exercício mental, escola, estudo, dedicação, e você vai desenvolvendo a sua inteligência naturalmente. Agora, os territórios da sabedoria, esses são mais dolorosos de serem alcançados. É por isso que a gente entende que às vezes a gente encontra pessoas muito inteligentes,
mas pouco sábias. E às vezes você encontra gente pouco inteligente, sem muita instrução, não teve muita oportunidade de desenvolver a sua cognitude, né? As suas aptidões cognitivas, de inteligência, de reflexão, né? de lógica. Mas aí você encontra um pensamento tão sábio, simples, mas tão sábio. Aí você olha para aquela pessoa e ela enfrenta a vida com tanta sabedoria, com tanta simplicidade. E sabedoria e fé são dois braços de um mesmo corpo. Onde existe sabedoria, existe fé. Onde existe fé, existe a sabedoria. Sabedoria como este elemento que amplia a visão que temos das realidades. Então eu olho para o sepultamento do meu filho e eu não vejo só desesperança. Eu vejo ali também a ressurreição. Eu vejo ali também a possibilidade de viver melhor a partir daquela perda. Ao perder, eu descubro um novo jeito de olhar para aquilo que eu ainda tenho, para aqueles que estão ao meu redor. E quem sabe, por causa da dor que eu sinto, pelo filho que eu perdi, eu tenha condições de amar os filhos que me restaram, a família que ainda está. É uma sabedoria que nós precisamos atingir, é um resultado de fé que nós precisamos querer conquistar o tempo todo.